Muito bem, jovens, vamos à resolução da questão da Unifenas de 2021. Se você ainda não leu o enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução da questão. A questão quer uma maneira de aumentar o período de oscilação de um pêndulo simples. E ele dá aí várias possibilidades. As possibilidades que estão listadas aí envolvem mudar a massa, aumentando ou diminuindo a massa, mudar a temperatura ambiente, diminuindo ou aumentando a temperatura, ou mudar a amplitude do movimento, diminuindo a amplitude. Então, o que a gente tem que saber é que o período de um pêndulo simples é dado por essa expressão, 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo. Se a gente analisar essa equação, a gente verifica que a massa não interfere no período. Então, a alternativa A e B, que fala em mudança de massa, elas não vão fazer modificações no período. Também a gente percebe olhando na equação que a amplitude não interfere no movimento. Então, mudar a amplitude também não vai trazer mudança no período. A única possibilidade é alterar a aceleração gravitacional, G, ou mudar o comprimento do pêndulo. Não tem, nas alternativas que sobraram, C e D, mudança na aceleração gravitacional. Mas o que ocorre se a gente mudar a temperatura? Mudar a temperatura faz com que as dimensões de um corpo alterem. Então, o comprimento do pêndulo pode mudar se você mudar a temperatura. Se você aumenta a temperatura, ocorre uma dilatação, aumento no comprimento. Então, o período T também aumenta. Se você diminui a temperatura, acontece uma contração do comprimento, o comprimento diminui, em consequência, uma diminuição no período. A alternativa que vai ao encontro aqui do aumento do período é aquela que apresenta aumento na dimensão, ou seja, uma dilatação, aumento de temperatura, que é a alternativa presente na letra D. Bom, outra coisa que a gente pode analisar, tendo resolvido o problema, é que esses pêndulos são utilizados em relógio de pêndulo. Então é comum, quando você tiver um aumento de temperatura, uma variação de temperatura positiva, ou seja, um aumento no comprimento, você tem um aumento no período. O período, ele aumenta, o período fica maior. Ou seja, se aumenta o período, demora mais tempo para completar uma oscilação. Aumento de temperatura vai causar um atraso no relógio. O relógio de pêndulo atrasa. E o contrário também é verdadeiro. Se há uma diminuição na temperatura, um delta de temperatura menor que zero, haverá uma diminuição, variação negativa no comprimento. Então, o comprimento diminui, o período diminui. Se o período diminui, o pêndulo fica mais rápido. E aí o relógio de pêndulo adianta. Então também é uma outra informação importante. Mas está aí a resolução de mais uma questão. Um abraço.